Abra a tua Bíblia em Jeremias, no capítulo 18. Nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 6. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então eu fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Eu quero ler de novo 4. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês, como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel, ó povo de Israel. Eu quero fazer uma pergunta intrigante para você. Uma pergunta, provavelmente você já deve ter pensado nisso. O que você faria de diferente se você pudesse voltar ao passado? Se você tivesse o poder de reescrever a sua história, você a reescreveria de forma diferente? Se você tivesse o poder de voltar alguns anos, você mesmo determinaria os anos que você gostaria de voltar. O que você faria de diferente? O que você faria novamente, mas de uma forma diferente? Refazer, o que você mudaria? Seria bom se isso fosse possível, porque tem alguns equívocos, algumas dificuldades que nós não faríamos. Evitaríamos muitos problemas que talvez são problemas que vão até o final de nossas vidas. Mas isso não é possível. Mas é possível mudar o presente, para que o meu futuro seja impactado. É possível. Uma coisa que eu preciso entender, que a mensagem de Deus através de Jeremias para o povo de Israel é justamente esta: vocês não podem mudar o passado, mas vocês podem mudar o presente, para que o futuro seja impactado. Porque se eu continuar agindo da mesma forma como eu venho agindo, eu vou continuar vivendo do jeito que eu tenho vivido. Se eu continuar fazendo as mesmas coisas que eu tenho feito, o mesmo jeito que eu tenho agido, eu vou continuar vivendo da mesma maneira. Isso é a coisa mais sensata do mundo. Então é a partir daí que Deus usa esta analogia, esta comparação. Leva Jeremias na casa do oleiro, e ali ele está trabalhando sobre as rodas, e ali ele está mexendo o barro, e ali ele está forjando, ali ele está moldando, ali ele está fazendo o barro virar um artefato sobre as rodas e aparecer um vaso. E nessa forma, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E neste momento, o oleiro o refez e fez outro vaso, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Fazer de novo, reescrever a história. É a mensagem que Deus trouxe para Israel através de Jeremias há mais de 600 anos antes de Jesus. 2.600 anos depois, é a mesma mensagem que ecoa para mim e para você, de que há esperança. Eu não posso mudar o passado, mas eu posso reescrever a minha história. Eu quero usar o Antigo Testamento, que nós temos estudado, para trazer uma luz sobre esse tema: o oleiro e o barro.
Deus o oleiro, eu e você o barro. E nós vamos perceber nesse versículo, a primeira coisa, o estado atual do vaso. O vaso de barro que estava formando estragou-se em suas mãos. A primeira coisa que eu preciso entender: se eu quiser uma mudança, se eu quiser um estado desejado e desejável, se eu quiser algo excelente, uma vida melhor, a primeira coisa que eu preciso é entender o meu estado atual. Eu entender como que eu estou hoje. E é justamente essa mensagem de Deus. A humanidade, como ela está, a minha vida como está, a tua vida como está, não é o plano original de Deus. Estragou-se. Nós estamos vivendo muito aquém do potencial que Deus tem para nós. Estamos vivendo muito aquém. A vida da humanidade hoje, de todos os seres humanos, a vida de todos praticamente, está muito aquém da perfeição. Quando Deus planejou a ideia de vida plena e abundante, era no Éden. A escolha do homem errou o alvo. E nós estamos muito aquém daquilo que Deus planejou. Estragou-se. E qual que é a mensagem do Antigo Testamento? É um Deus querendo resgatar. É um Deus querendo refazer. É um Deus querendo mudar. É um Deus querendo consertar. É um Deus querendo abençoar. Então, quando eu olho o Antigo Testamento, eu percebo que nós somos muito parecidos com Israel. Somos muito parecidos, porque quando Deus, depois de Noé, onde teve a Torre de Babel, a partir dali, a divisão das nações com as línguas, a confusão das línguas, ali Deus começou a trabalhar em Abraão, e Deus começou a trabalhar com um povo, e Deus separou para si um povo. E aí qual que é a ideia de Deus? Eu quero agir na vida de um povo, para que esse povo seja refeito, para que esse povo seja abençoado, consertado. O Israel do Antigo Testamento é a igreja do Novo Testamento. Por isso que tem muita similaridade, muitas comparações. Abraão, Isaac, Jacó, José, Egito, 400 anos de escravidão, ou 430 anos, o êxodo, Moisés, a saída do Egito, e você começa a perceber, eu e você, ali no deserto, no povo de Israel, reclamando de tudo, não agradecendo por nada, sempre faltando algo, impacientes, sem nenhuma gratidão no coração. Eu e você somos assim. Eu e você somos assim. Sempre olhamos o que falta e não lembramos do que temos. Por que você acha que você vive tão ansioso? Por que você acha que você vive tão preocupado com o futuro? Principalmente pelo fato de ter esquecido já de tudo que Deus te deu. E a falta de fé faz com que a gente vive assim, reclamando, inconstantes. Estragou-se, o barro estragou-se. Mas a paciência, a longanimidade de Deus, a fidelidade de Deus. Veio Josué, veio a conquista da terra. Depois Josué morreu, o povo ficou 400 anos num período caótico, onde faltava uma liderança forte. Aí vieram os juízes. Depois Deus levantou um rei segundo o seu coração, depois de Saul, Davi, Salomão. Mas o povo sempre obstinado, o povo sempre difícil, estragou-se. O vaso estragou-se. O estado atual. Quando Salomão abandona Deus, Deus promete para Salomão: eu vou dividir o reino, você vai perder 10 tribos, eu vou dar o teu escravo, Jeroboão, e 2 tribos vão ficar para a descendência de Davi, por causa de Davi, não é por causa de você não. Então na época de Roboão, que era filho de Salomão, houve a divisão do reino de Israel.
Israel, reino do norte, capital Samaria. Judá, reino do sul, capital Jerusalém. Eu quero que você preste atenção, estamos estudando isso nas quintas-feiras, nesse cronograma. Isso aqui são os reis de Israel. Aqueles que estão escuro são os reis que não agradaram a Deus. Aqueles que estão claros são os reis que foram fiéis a Deus. Saul, infiel. Davi, fiel. Salomão começou fiel, mas abandonou Deus. Por isso que teve a divisão dos reinos. Reino do norte. Nenhum rei fiel. Nenhum. E nesta época aqui de Israel, Deus mandou a Assíria destruir o reino do norte. Então todos esses aqui levaram Israel para destruição. No reino do sul, que é Judá, capital de Jerusalém, 4 reis bons. E alguns reis que começaram bem e depois não perseveraram. Conhece gente assim? Que começa bem e depois não persevera? Os reis de Israel. Aí Deus fez o quê? Começou a mandar profetas. Vocês estão com problema. O primeiro profeta Elias. Depois Deus mandou Eliseu. Aí Deus começou a centralizar a atenção no reino do norte, porque lá nenhum rei era fiel a Deus. Aí Deus mandou Joel, Amós, Jonas, Oséias, tudo para o reino do norte. Oséias foi o último, acabou o reino do norte, a Síria veio e devastou com Israel. Aí Deus começou a centralizar no reino do sul. E aí Deus mandou Isaías. E logo depois mandou Jeremias. E foi justamente nesta época que teve o contexto dessa passagem que eu li, do vaso e do oleiro. Jeremias viveu numa época muito crítica de Israel. Numa época onde Israel estava para ser destruído por Nabucodonosor, rei da Babilônia. E aconteceu de fato isso. Jerusalém foi destruída. As muralhas foram derrubadas, as casas foram queimadas, o templo foi saqueado e destruído. Então o que aconteceu nesta época? Caos. E nesta época Deus mandou Jeremias. E a mensagem de Jeremias, bem como de todos os profetas: voltem para mim, eu quero trabalhar em vocês. Eu quero trabalhar na vida de vocês. Eu quero fazer uma obra-prima na vida de vocês. Mas o vaso estragou-se. É a ideia do estado atual. Deus mandando Jeremias dizer para o povo: vocês percebam como de fato vocês estão. Se vocês não verem que vocês estão mal, que vocês estão estragados praticamente, que a vida de vocês não está bem, vocês não vão querer mudar. Vocês não vão querer melhorar, porque vocês vão achar que é isso mesmo. Olhe para vocês e veja como vocês realmente estão. É a mensagem atual. E você vai perceber o quanto que é atual. Se você percebeu os problemas de Israel. Sabe o que levou Israel ao caos? A destruição, ao exílio, a Nabucodonosor, a tristeza, morte. Deixar-se influenciar. Uma frase que você vai ver muito presente na Bíblia, no Antigo Testamento. Você vai ver muito, os profetas, os livros históricos, essa frase: como as outras nações. Como as outras nações. Israel, ao invés de querer ser diferente, um povo usado por Deus, trabalhado por Deus, moldado por Deus, este povo quis ser como as outras nações. A ideia de Deus: Israel, um vaso moldado de acordo com a minha vontade, para ser um vaso de honra, para ser um vaso limpo, para ser um vaso puro, para ser um vaso santo, ideia de santidade, separado. Eu sou separado e vocês serão separados.
Eu quero que vocês sejam como eu. Eu quero que vocês sejam honestos. Eu quero que vocês não mintam. Eu quero que vocês amem a família de vocês. Porque a família está no meu coração. Eu amo família. Eu quero que vocês amem uns aos outros. Eu quero que vocês vivam em paz. Que vocês até cedam o direito para viverem em paz. Eu quero muito que vocês vivam de uma forma fiel. O marido honre a esposa honre o marido. Eu quero muito que vocês sejam muito diferentes das outras nações. Vocês serão diferentes. Vocês não vão usar pessoas para ganhar dinheiro. Vocês vão ganhar dinheiro, mas vocês vão usar o dinheiro e não usar pessoas. Vocês vão amar pessoas. É isso que eu quero para vocês. Eu quero que vocês não enganem. Eu quero fazer de vocês um vaso de honra, onde o marido é fiel à esposa, a esposa é fiel ao marido, os filhos obedeçam aos pais e honrem seus pais, os pais criem-nos na disciplina e o amem incondicionalmente. Vocês não serão impuros, a prostituição não fará parte da vida de vocês, a pornografia não fará parte da vida de vocês. Maridos, eu digo para vocês, no manual do fabricante de como a vida funciona, meu povo padece porque falta conhecimento. Maridos, eu digo para vocês, a esposa de vocês é muito frágil. Ela precisa ser tratada com fragilidade, com carinho, com cuidado, com paciência. Ela é frágil. Mulheres, os maridos precisam ser elogiados, precisam sentir-se bem pelo fato de serem provedores. É isso que eu quero para vocês. Eu quero que os seus filhos deem honra. Então, o que vai reinar na vida de vocês? O padrão. Vocês serão pacientes, gentis, amorosos. Vocês vão sorrir muito, porque a alegria faz parte do fruto do Espírito. Vocês serão pessoas extremamente felizes. A ideia de Deus é esta. Mas o vaso estragou-se. E qual foi o motivo? Eles escolheram ser como as outras nações. Eles não queriam ser um povo separado, exclusivo, trabalhado, forjado, moldado pelo oleiro. Mas eles preferiram ser como as outras nações. Podemos chamar essa influência de contágio social. Eu e você somos contagiados todos os dias. Cabe a mim e a você saber o que é bom ou o que é errado. Mas somos influenciados todos os dias. Você é muito influenciado principalmente por 6 a 8 pessoas que andam com você todos os dias. O seu ciclo. É por isso que nos lares onde tem muita fofoca, é lógico que os filhos vão ser fofoqueiros. Onde tem palavrões, eles vão falar palavrões. Contágio social. Onde tem reclamação, será reclamação. Onde tem depressão, será deprimido. Contágio social. Isso é fato. Isso é ciência. Então, uma coisa que eu preciso entender: como era Israel na época de Jeremias? O vaso estragou-se, como as outras nações. E o que tinha nas outras nações? Injustiça social, pessoas cada vez mais ricas e os pobres cada vez mais pobres, e os ricos querendo tirar proveito disto. A Bíblia é muito mais atual do que você imagina. É o retrato do nosso Brasil hoje. Na época de Jeremias, o amor ao dinheiro, o materialismo, o hedonismo não é coisa de hoje. A busca pelo prazer de forma irresponsável não é de hoje.
A única coisa hoje que temos, que naquela época não tinha, é tecnologia. Mas a doença no coração, as dificuldades de relacionamentos e o problema espiritual são os mesmos. Sabe por quê o povo se engajava tanto na idolatria no Antigo Testamento? Quando você pensa nisso, você fala, mas por quê? A ideia de idolatria hoje para nós é a ideia de um ídolo e aquela coisa que nós entendemos de adoração. Na época de Israel não era assim. Havia sim um ídolo. Mas o que empolgava as pessoas a quererem a idolatria era o prazer que ela proporcionava. Sabe por quê? Porque tudo girava em torno do sexo. As nações idólatras, elas não tinham freio na área sexual. Todas as vezes que você lê o Antigo Testamento, e você ler a expressão poste-ídolo, o rei era fiel a Deus, destruiu os postes ídolos. Aquele outro rei que era infiel a Deus, começou a construir os postes ídolos, igual às outras nações. O que é um poste-ídolo? Era um pênis, o órgão sexual masculino, feito de madeiras, um obelisco. E as pessoas ali cultuavam aqueles deuses à base de relações sexuais com prostitutas cultuais. O culto era através de relação sexual com prostitutas e prostitutos. Era isto que era idolatria. Por isso que o povo ia. Por isso que o povo queria, porque trazia prazer. Havia promiscuidade, então eles resolveram, queremos ser como as outras nações. Onde ficava o casamento? Onde ficava a fidelidade conjugal? Você percebe algo parecido hoje? Você percebe como a mídia, como a TV, como as pessoas falam sobre o adultério? Você percebe? O Israel, chamado para ser santo, foi influenciado pelas outras nações. A igreja, chamada para ser santa, está sendo influenciada pelo mundo. Estragou-se. Ao invés de nós sermos pessoas exclusivas, usadas, moldadas por Deus, onde existe somente uma promessa na Bíblia para o adultério, uma promessa: morte. Morte. Se não houver arrependimento, arrependimento que eu falo é arrependimento mesmo, de sentir-se imundo por ter praticado, e mudar de vida, morte. Havia uma promessa só, para desobediência aos pais: morte. Morte. Uma vez um menino, rebelde, adolescente, a mãe e o pai não conseguiam dominá-lo, levaram-no para Moisés. Aí Moisés perguntou para Deus: Deus, o que eu faço com esse menino? Aí Deus falou que assim, apedreja até morrer. Hoje as pessoas brincam, contexto do Antigo Testamento, mas o pecado não mudou. A seriedade como Deus olha a desobediência aos pais é a mesma. Mas só que as outras nações, o que nós percebemos? Rebeldia, rebelião. Pessoas falam mal de pastor hoje. Falam mal de pastor, sentado em rodinhas. Havia somente uma promessa para quem era rebelde: morte. Eram tirados fora do arraial e eram apedrejados até morrer. Rebelião, morte. Lembra de Miriam e Arão, irmãos de Moisés, que falaram de Moisés porque ele tinha errado mesmo. Mas um erro não justifica a rebeldia, e o maior problema do rebelde é que ele justifica a sua rebeldia colocando o erro na liderança. O que aconteceu com Miriam? Ficou leprosa, porque Deus disse: ele erra, mas ele é o que eu coloquei, porque Deus, ele ama a autoridade, é porque que ele ama os pais quando disciplinam os filhos, é por isso que ele ama quando as pessoas obedecem e honram seus líderes. Eu preciso entender isto. Agora, o grande problema, existe uma palavra na Bíblia que é usada muito. 1
principalmente no Antigo Testamento. Esta palavra, iniquidade. Você já deve ter feito equação. Equidade, equação, algo igual. Iniquidade, desigual, ou seja, algo que é errado, algo que não vai dar certo. E qual que é a peculiaridade da iniquidade? Eu quero que você preste muita atenção nisso. É que quando o pecado não nos ofende mais, quando aquelas coisas que são erradas, a iniquidade, ela faz com que nós não achemos tão errado assim. O tempo mudou, não é bem assim mais. Aí a iniquidade é quando as pessoas começam a achar que adultério é normal. E entra em Facebook, em WhatsApp. E eu vou dizer uma coisa para você, o problema não é a tecnologia. Quem destruiu o casamento, quem tem destruído o casamento não é o WhatsApp nem o Facebook, é a pessoa que usa. Ela que é o problema. Não é a mídia, não é o computador. Não é. Então não vem com essa conversa fiada de que foi o Facebook, a internet que destruiu meu casamento. Não. Foi os sites pornográficos que destruíram. Não foi. Quem destruiu o teu casamento foi você ou foi teu marido que entrou nisto. Mas por que entra? Porque acha normal. O adultério hoje é visto como algo normal, aceito. Bem como a desobediência aos pais. Os pais gritam com os filhos, e os filhos gritam com os pais, e os pais não têm autoridade. As épocas mudaram. Não mudou, na tua casa não pode mudar. Você não é como as outras nações. O teu filho precisa de você, da tua autoridade como pai, como mãe. Falar mal das pessoas. Ser rebelde contra pastores. Não são coisas normais, são pecados, mas a iniquidade faz com que aquilo não bata mais forte em mim, e eu não perceba. É como a lepra, tira a sensibilidade, a consciência vai calejando. Assim era Israel na época de Jeremias. A iniquidade tomou conta. Eram como as outras nações, mas nem se apercebiam. Mas havia uma outra coisa. Além deles se deixarem influenciar, a religiosidade superficial. Eles não saíram da igreja. A igreja evangélica no Brasil está um caos. Caos. Tem mais pastores, empresários, do que pastores que cuidam de ovelhas. E tem mais pessoas nas igrejas procurando ficar rico em bens materiais do que mudança de caráter. As pessoas estão igual, ou iguais, às pessoas que não vão à igreja. O palavreado é o mesmo. As fofocas, as reclamações são as mesmas. A maneira de viver é a mesma. Mas todo domingo está na igreja. Por que eu venho à igreja? Porque é bom vir à igreja. Por que é bom vir à igreja? Desencargo de consciência? Isaías veio um pouquinho antes de Jeremias. Olha só o que Deus diz. Eu quero que você preste atenção nesse texto. Preste muita atenção. Os ritos e ritualismos judaicos era o culto. Tudo simbolizando o que Jesus faria. Depois que Jesus veio, nós não precisamos mais de ritos sangrentos. Mas o nosso culto hoje, nossos cânticos, nossas orações, a pregação, isso que você está fazendo aqui, ouvindo, é o culto. Então eu quero que você preste atenção naquilo que Deus vai falar através de Isaías, do que era o culto naquela época, mas a essência do culto hoje é a mesma. Olha só o que Deus diz em Isaías. Para que vocês me oferecem tantos sacrifícios? Para mim, chega de holocaustos, chega, eu não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos. Quando lhes pediu que viessem à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés nos meus átrios, na minha casa, no templo? Quem requereu para vocês o só pisar na minha igreja? Parem de trazer ofertas inúteis. Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Isto é muito forte.
Isto é muito forte. As luas novas, sábados, reuniões, as festas, eu não consigo suportar. O culto, assembleias, cheias de iniquidade, costume com o pecado e achar tudo normal. Eu não suporto. As festas fixas, luas novas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. O culto de vocês para mim é um fardo. Olha só o que Deus diz na época de Israel. Eu não suporto mais. E quando vocês estenderem as mãos em oração, eu esconderei de vocês os meus olhos. Vocês vão multiplicar as suas orações, mas eu não as escutarei, porque as suas mãos estão cheias de sangue. Apesar de estarem influenciados pelas outras nações, fazendo tudo aquilo que Deus diz não faça, eles continuavam nas igrejas, ou no templo. O vaso estragou-se. O culto a Deus não tinha amor. O culto a Deus não tinha temor, não tinha reverência, não tinha seriedade. Era simplesmente atos religiosos de ritualismos superficiais, mas não tinham vida. Pessoas que vão à igreja, mas não têm Deus. Isso é muito preocupante, porque é paulatino, é gradativo, é de uma hora para outra, não. É algo que você vai se acostumando. Você lembra um tempo atrás como você era bem mais fervoroso do que você é? Você percebe que você tem esfriado? Você percebe que as músicas já não fazem tanto sentido e não está tocando tanto o teu coração como no começo? E eu vou mais longe ainda. Com o tempo de igreja, as pessoas começam a ser enlaçadas por uma coisa chamada soberba, e elas começam a criticar tudo, inclusive a pregação do pastor, ao ponto de: eu não preciso ouvir isso porque eu já sei o que ele vai falar. Mas as pessoas não percebem, porque o orgulho é igual um mau hálito. Quem tem não percebe, só quem está perto. E tem muitas pessoas que só criticam tudo, mas não percebem. Esse que é o maior problema. Não se atinam. Vêm de uma forma mecânica, até parar de virem. E quando param de virem, o problema é alguém. É a igreja, o pastor, alguma coisa. Eu não. Não se atinam. Orgulho espiritual. Eu preciso entender que eu não posso ser como as outras nações. Eu não posso. Porque se eu começar a ser influenciado, eu vou ser uma pessoa dentro da igreja, mas sem vida. Tem uma pessoa que para mim é um enigma na Bíblia. É Esaú. Esaú era filho de Isaac, da descendência dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Só que Esaú nasceu primeiro. Eram gêmeos, mas Esaú era para ser o primogênito e levar a clã de Israel. Deus o rejeitou. Por quê? Porque ele era uma pessoa debochada. Ele era uma pessoa que não levava a sério as coisas de Deus. Não assumiu o compromisso. Chegou um determinado momento, ele foi caçar, ele voltou da caça, morrendo de fome, e ele olhou para Jacó, que estava fazendo um prato de lentilhas, lá no meio do mato. Ele disse para Jacó: me dá um prato de lentilhas. Aí Jacó disse o seguinte: se você me der o teu direito de primogenitura, para que eu seja o líder de Israel, o líder da nossa família, eu te dou. Aí sabe o que Esaú disse? Olha como ele levava a sério isso. O que adianta eu ser o primogênito e morrer de fome? Daí, pode pegar para você esse direito de primogenitura. Olha só o que aconteceu. Ninguém seja devasso ou profano. O que é profano? É aquele que não leva a sério as coisas espirituais. Brinca com coisa séria. Como Esaú, que por um prato de lentilhas vendeu o seu direito de primogenitura. Porque vocês sabem que querendo ele ainda depois herdar a bênção, ele foi rejeitado. Por que ele foi rejeitado? Porque não achou lugar de arrependimento.
ainda que com lágrimas tivesse buscado. Eu quero que você preste atenção nisso. Olha só essa frase. Ele não conseguiu mais se arrepender. Ele não conseguiu mais se arrepender. Ele até chorou, mas ele brincou tanto com Deus que ele não conseguiu mais se arrepender. Em nome de Jesus, cuidado com a tua vida. Cuidado, para você não se achar tão bom, para você não se achar tão superior, que vai chegar um momento que esse orgulho vai te deixar extremamente fechado para aquilo que Deus tem. O vaso estragou-se nas suas mãos. Por isso eu quero fazer uma pergunta para você. Como você realmente está? Realmente, como você está? Se eu não souber exatamente como eu estou, o meu estado atual não vai mudar. Mas Deus traz uma mensagem para Jeremias. Depois que você vê o teu estado atual, o oleiro pode refazer o vaso. O estado atual estragou-se. O oleiro fez o quê? O refez. Deus usa a alegoria, a parábola, a analogia. Estragou-se, é o problema. Qual que é a solução? Vou refazer. Qual que é a solução? Eu vou reconstruir. Quando eu olho para o meu estado atual, eu percebo que as coisas não estão tão boas assim, que precisa acontecer algo. Então é por isso que eu preciso olhar para mim, na ciência e na certeza de quem realmente eu estou, e como eu realmente estou. Mas é hora de agir, é hora da ação. Eu não vou conseguir me reconstruir, só Deus pode fazer isto. Ele é o oleiro, eu sou o barro. Ele vai me refazer. Ele é o oleiro, mas eu tenho que querer. Eu tenho que permitir. Eu tenho que deixar, eu tenho que buscar. Deixar-me ser trabalhado. Ele quer agir na minha vida. Como que eu posso fazer para que Ele me refaça? O barro, a argila, tem que estar maleável. Senão não tem como trabalhar. Um vaso endurecido, ou um barro endurecido, não tem como trabalhar. Então, para que a argila fique mole, o oleiro vai colocando água para ficar maleável. É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo sendo derramado. O Espírito Santo batendo no meu coração. Está acontecendo isso agora, através dessa pregação. Está acontecendo isso agora com você. A água de Deus sendo derramada no teu coração para amolecer. Deus usa as orações, as músicas, as pessoas, as circunstâncias. E quando você está sensível, tudo ao teu lado te sensibiliza para você aprender que Deus está cuidando de você. Um sorriso do teu filho, você vê Deus. As coisas que estão acontecendo com você, o fato de acordar toda manhã para ir trabalhar e ter um trabalho, você começa a perceber a ação de Deus. Mas o grande problema é que essa água, quando bate no coração endurecido e insensível, ela não faz efeito. É por isso que a pregação fala tanto com algumas pessoas na igreja que desenvolvem muito, e outras pessoas param e às vezes até abandonam a fé. Outras pessoas crescem, entendem, produzem, são felizes com Deus. E outras pessoas, ouvindo a mesma pregação do mesmo pastor, na mesma igreja, vão ficando para trás e chegam um determinado momento que abandonam tudo. Não é o espírito que é diferente. É a mesma pregação, o mesmo pastor, tudo. Mas o coração está endurecido. Então, o que amolece o coração? É o arrependimento. É quando eu olho para o meu estado original, olho para como eu estou agora, no meu estado atual, e eu começo a sentir o cheiro nojento do pecado. Quando eu começo a perceber que eu estou insensível, quando eu começo a me sentir mal, impuro, como eu começo a perceber as coisas que eu tenho feito, as escondidas,
esquecendo que é Deus e só Ele que me vê, e é só para Ele que eu vou prestar contas. Eu não vou prestar conta para mais ninguém. Eu estou tentando esconder as coisas dos outros, mas eu não vou prestar conta da minha vida para ninguém, a não ser para Deus, e Ele está vendo. Então, quando eu começar a perceber isto, me entristecer, chorar, reconhecer o erro, mas agir, não é remorso, ficar remoendo com culpa, isso vai te dar depressão, isso vai te afundar. O arrependimento é dinâmico, eu não fico remoendo, mas eu vou agir para mudar, eu vou mudar, eu vou parar de reclamar, eu vou ser mais puro, vou agir diferente. A água vai me tornando maleável. Quanto mais sensível eu for, mais maleável Deus vai trabalhar. É o arrependimento que faz isso. Mas quanto mais duro eu for, mais difícil será. Olha para mim. Quando eu estou sensível, eu começo a falar mal de uma pessoa, eu percebo e paro na hora. E peço perdão para Deus na hora. E eu não continuo, porque eu percebi isso é errado. Quando vem um pensamento de preocupação, um pensamento de ansiedade, para tirar minha paz, trazer incredulidade, eu vou perceber, eu não vou alimentar isso. Eu não posso impedir os pensamentos, mas eu posso impedir alimentá-los. Vem pensamentos de impureza moral, de prostituição, de pornografia. Eu não posso impedir que eles venham, mas eu posso impedir de alimentá-los. Então, quando eu estiver sensível, eu vou perceber as coisas, e eu vou cortar o ciclo, quebrar o ciclo. Eu vou perceber que eu estou tratando mal a minha esposa, meu marido, meus filhos. Eu vou perceber que eu reclamo demais da vida. Eu vou perceber que eu estou muito desanimado ao ponto de isso estar influenciando a minha vida e eu achar que eu estou bem deprimido. E acho que estou bem, porque todo mundo está. Para mim, um dos versículos mais profundos da Bíblia é este. Provérbios: acima de tudo, guarde o seu coração. Guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Em nome de Jesus, não justifique os seus erros, mas se arrependa deles. Não jogue a culpa nas pessoas. Assuma, trate. Não diga eu sou assim por causa dele, por causa dela. Para com isto. Eu faço isso por causa. Para com isto. O dia que eu começar a me arrepender, eu vou começar a olhar para o meu coração. E eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Como está o seu coração? Se Deus joga água, Ele amolece. Você percebe que o teu coração é puro? Como de fato está o seu coração? Você percebe que o teu coração está grato? Cheio de fé, de entusiasmo pela vida? Como está o teu coração? Você percebe que o teu coração está humilde, ao ponto de respeitar as pessoas que Deus colocou como autoridade na sua vida? Como está o teu coração? Como realmente está o seu coração? Eu preciso entender isto. Quando eu percebo o meu estado atual estragou-se, com a água, vai depender de mim em deixar Deus agir, Ele refaz, mas o trabalho dele vai ser perfeito. Preste atenção no que eu vou dizer. O texto de Jeremias: o vaso estragou, Ele refez de acordo com a sua vontade. Aqui está o ingrediente decisivo para que Deus refaça a sua vida: reconstrua, restaure a fé. Eu preciso compreender uma coisa essencial: confiar nele. Eu quero que você preste atenção nisto. Fé não é simplesmente acreditar que Deus existe, mas é crer e confiar na idoneidade dele. Então, quando Ele é o oleiro, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele faz do jeito que Ele quiser, de acordo com a sua vontade. Ele é o Criador de tudo. Ele é onipotente, onisciente, onipresente, Ele é o eterno. Deus é Deus. E eu sou barro, eu sou criatura,
Eu sou limitado ao tempo e espaço, eu sou imperfeito. Eu cometo erros e equívocos. Então como que eu quero ditar para Deus como Ele tem que agir? Ele é o agente. Ele é aquele agente ativo que faz. Eu sou o agente passivo que recebe. Ele modela, eu sou modelado. Esta é a nossa maior dificuldade. Não confiar. Vem um problema na tua vida, você já reclama. Eu vou largar a igreja. Eu não aguento mais. Onde está a tua fé? Se Deus realmente sabe o que faz, você tem que acreditar que aquilo que está acontecendo com você está dentro do comando dEle. Isso é crer. A falta de confiar nele faz-nos reclamar, faz-nos sermos ansiosos, faz-nos sermos endurecidos, e a questão de dias, meses ou anos vai levar você a abandonar a tua fé, ou ficar aqui extremamente infeliz. Esta não é a vida que Deus tem para você. Eu tenho que confiar que Ele é Deus e Ele faz tudo conforme lhe apraz, e a sua vontade é perfeita. Romanos 9. Quem é você, ó homem, para questionar Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro vaso para fins nobres e outros para fins desonrosos? Ou seja, Deus é Deus. Esses questionamentos seus sobre o que aconteceu no teu passado não vai te levar a lugar nenhum. Diga para Deus agora: o que eu vou fazer com isto? Porque eu quero continuar vivendo. Eu preciso crer que Ele sabe o que faz. Eu preciso confiar que a vontade dEle é o melhor para a minha vida. Aqui está o amolecer, para que Ele conserte aquilo que está estragado. Eu e você estragamos muito da nossa vida com os nossos erros e equívocos e escolhas erradas. Mas agora, daqui para frente, Ele pode mudar. Mas se eu não amolecer, se eu não confiar e deixar Ele agir, eu vou continuar esse sofrimento ininterruptamente. Então eu preciso entender que para Ele refazer, eu preciso querer e dizer: Deus, eu confio. Eu confio. E essa mudança não vai ser de uma semana ou de um mês. Você está agindo assim há 30, 40, 50 anos e quer vir para a igreja e em um ano consertar tudo? Principalmente aquilo que está no seu emocional. Pessoas com famílias estragadas. Você tem que ter paciência agora, tem que ter perseverança. Mas uma coisa você tem que entender: não se amoldem ao padrão deste mundo. Transformem-se pela renovação da mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar. Preste atenção. Experimentar e comprovar. É Deus que faz. O que Ele faz é bom, agradável e perfeito, porque a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Eu tenho que crer nisto. Não me conformar com este mundo, não tomar a forma deste mundo, mas ser um vaso de honra, separado para Deus agir. E eu crendo nisto, eu vou experimentar a vontade dEle. Qual que é a vontade dEle? É boa, é agradável, é perfeita. É pela fé que eu vou obedecer, não é pelo que eu sinto. É porque eu creio. Eu não serei como as outras nações. A vontade de Deus para mim é boa, perfeita e agradável. É muito bom estar aqui. É agradável estar aqui. É agradável servir Deus. Sabe quando o culto começa a ser um peso para você? Quando o teu coração não está aqui, mas está lá fora. Como a mulher de Ló, que virou uma estátua de sal, porque ela não viu prazer nenhum em sair dali para a vida, porque o coração dela estava lá em Sodoma, e ela virou uma estátua de sal. Mas se o meu coração estiver nas coisas de Deus, eu vou deixá-lo moldar-me, eu vou ser honesto, eu vou falar a verdade,
Eu vou amar, eu vou perdoar, não porque o outro merece, não é porque eu estou com vontade, ou porque eu sinto, mas é porque Deus manda, e a vontade dele é o melhor, é perfeita. Então se Deus manda que eu perdoe, eu vou perdoar. Eu não quero perdoar, mas eu não sou o dono da minha vida, é Deus. Então Deus manda, eu falo, vou obedecer. A vontade vem depois, com o tempo, e talvez nunca venha, mas você para de ficar guardando mágoa das pessoas. Eu preciso parar de falar mal dos outros, ser mais humilde, mais leal, mais fervoroso, vir ao culto, cantar, orar, ouvir a palavra com sede. Para de ficar andando para lá e para cá na igreja. É a minha parte. Estudar a Bíblia, participar de grupos pequenos. Aprender pela fé a fazer a vontade dEle, acima de tudo. Eu vou te amar mais do que o dinheiro, então eu vou começar a ser dizimista. E parar com historinhas. Eu preciso experimentar o melhor. E Deus vai fazer o quê? Vai trazer essa vida abundante. Porque Ele me escolheu para ser um povo separado e trabalhado. Agora tem um problema, queridos. E quando o vaso está duro, como este? Já está queimado, já está sem poder mexer, porque ele está feito. O que eu tenho que fazer? A Bíblia fala sobre quebrantamento. Acreditar em milagres. Eu não vejo como que eu vou sair disto, mas pela fé eu creio que Deus pode me tirar disto. A única coisa que eu preciso me preocupar é dizer para Deus, aqui estão os cacos da minha vida. Eu não queria estar como eu estou, mas eu estou. E eu percebo que eu estou duro, eu percebo que eu estou incrédulo, eu percebo que eu estou desanimado. E é difícil eu falar isso para ti, mas é o que está acontecendo. Então Deus, aqui estão os cacos, eu estou quebrado, faz algo novo, muda a minha história, faz um milagre, restaura, renova, mas faça alguma coisa. O dia que você descobrir o poder do quebrantamento, você vai descobrir o poder do milagre, o poder da vida plena, e você vai perceber que quando Deus faz a coisa sai bem feita. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Participe dos nossos cultos na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.